atleta olímpico passa a imagem de poder. Contudo, as suas lesões e as dores por trás de uma medalha raramente são contadas. Esse processo é ainda mais comum quando se trata de atletas amadores, como eu e talvez você que esteja me ouvindo. Olá, eu sou Letícia Monclaro, sou fisioterapeuta, pós-graduada em Fisiologia do Exercício, e hoje eu converso com a Maria Fernanda May. É May, né? Que é médica do esporte, mãe, montanhista e sócia do Gear Tips. Além, é claro, de ser atleta. Má, seja bem-vinda e apresente-se. Olá a todos, é um prazer estar aqui. Obrigada, Letícia, pelo convite. E sim, eu sou Maria Fernanda May, mais conhecida como Fernanda May, mais simples. E eu sou médica há 23 anos, formada. E há 3 anos eu venho fazendo medicina do esporte. Sou atleta amadora, já passei por várias modalidades, mas há 27 anos eu faço montanhismo, começando com trekking. Depois eu passei para escalada em rocha. Há 8 anos eu escalo altas montanhas e há 2 anos eu faço trail running. Então eu tenho uma longa caminhada aí em esportes de montanha e em esportes em geral. Já fui federada em vôlei, então eu acho que eu realizei um sonho agora de estar exercendo a medicina do esporte para poder orientar e não precisar que as pessoas passem pelo longo caminho árduo que eu passei para aprender a lidar com todas essas dores, igual você falou, que nós atletas temos e que não é só aquela foto feliz que a gente faz para a foto do Instagram. Com certeza, até porque ultimamente, como está crescendo o número de atletas amadores, a gente sempre tem aquela imagem instagramável, mordendo a medalhinha e tudo mais. E ninguém posta o dia seguinte de uma competição de 21 km, de 48, enfim, que tá todo quebrado. E quando a gente fala de um atleta profissional, ele tá ali com patrocínio, acompanhamento de médico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, muitas das vezes. E quando tu fala do atleta amador, ele tem uma galera que faz o treino das vozes da cabeça, com os equipamentos que achou que estava mais barato, que era mais legal, e se joga na competição, se joga nos treinos, mas não tem ali uma equipe multiprofissional por trás, multidisciplinar. E aí acaba que começa a vir lesão em cima de lesão e vai caindo o rendimento. E a pessoa fala, esporte não é pra mim, mas não é bem assim, né? Na verdade, eu gosto de trabalhar e eu trabalho principalmente com atletas amadores, porque eu acho que é realmente muito mais desafiador. O atleta amador, ele acumula funções, ele quer ter performance, ele quer pegar um pódio que seja por categoria, ele quer fazer o melhor tempo, ele quer fazer bem o esporte dele e ele não tem um tempo de recuperação decente. Às vezes o dia de folga dele, né, de treino, é o dia que ele trabalha o dia inteiro e não tem tempo para treinar, e por isso que ele escolhe aquele dia como o dia de descanso, e que não é descanso, né? E é difícil você colocar na cabeça do atleta amador que ele precisa de descanso para ter performance. E às vezes até não só exigência própria, mas de quem está treinando, que fica ali em cima, porque é óbvio que se você não ficar em cima, a pessoa entra na zona de conforto e não treina direito e aí não melhora a performance e reclama. E aí, se você puxa demais, a pessoa não sabe dar o freio e se lesiona. Além de que não basta só treinar por si só, independente do esporte. Você tem que ter uma preparação física específica para cada esporte. E um fortalecimento muscular específico, tudo isso, né? Que muitas vezes é negligenciado. E aí depois vão vindo as lesões, né? Hoje em dia é muito legal que existem fases até você atingir o overtraining, né? Que é aquela fase onde a pessoa já chegou na falência total, ela não consegue mais se recuperar. Existe o overreaching. E o overreaching, ele pode ser funcional e não funcional. Então, o overreaching funcional, ele é o que o treinador quer. Ele quer gerar uma fadiga, um cansaço, para que na recuperação o seu corpo se adapte àquele esforço e você consiga melhorar no esporte.
Só que quando você começa a repetir esses overreachings funcionais sem dar o tempo do descanso, você entra no overreaching não funcional, que é aquele onde você começa a ter fadiga sem recuperação, e aí começa o cansaço, lesões, e aí para depois você alcançar um overreaching, que aí é a hora que você não se recupera mais. E tem muita gente, até eu estava estudando um artigo há pouco tempo, que as pessoas acham que overtraining é só para atletas de elite. E isso é uma grande mentira. Até 30% dos atletas amadores fazem overreaching. Então, é muita coisa. Porque é isso, é a questão de se cobrar demais, querer muita performance, não descansar adequadamente e exigir do corpo mais do que ele está podendo dar naquele momento, não saber se respeitar. Então a gente tem que prestar atenção nisso e acompanhar, ter o seu fisioterapeuta, essa coisa do fisioterapeuta, do seu treinador físico, e às vezes até do psicólogo, não é coisa só de atleta de elite e atleta olímpico. O atleta amador precisa também. Claro que não precisa da mesma forma, da mesma frequência, mas precisa sim, se ele quer manter saúde, performance, tudo ao mesmo tempo, né? Sim, e uma coisa que eu costumo dizer é que as pessoas às vezes vão com a mentalidade de fazer o esporte e pensam que basta fortalecer. Então eu vou ter o meu esporte de final de semana, a gente falando aqui de atletas amadores como a gente, e durante a semana eu faço a musculação. Mas a musculação não está voltada para o esporte, não há liberação das cadeias musculares, não há alongamento, trabalho de mobilidade, flexibilidade, porque o corpo ele não é só força. Ele também precisa desses outros componentes para ter um movimento de uma alta performance, ou então de uma performance satisfatória. E para não gerar lesões também, ou crônicas ou não. Então, a gente tem visto ultimamente o número de alterações posturais em atletas devido exatamente a esse não trabalho de todos os componentes do físico e somente força, ficar forte. Porque se você tem pernas fortes, você não vai sentir dor no joelho. Não é bem assim. Às vezes um músculo hipertrofiado ele vai também fazer um deslocamento da patela e vai gerar dor e vai gerar desgaste dela. Então, essa equação, né? Porque é quase uma equação matemática, uma báscara que a gente faz para poder botar todas as variáveis do trabalho. Se a pessoa trabalha em pé, se ela trabalha sentada, se ela trabalha carregando peso, enfim. Todas essas variáveis que o atleta amador vai ter. Mas eu queria te perguntar, Fê, como que você descobriu o overtraining? Você já teve overtraining? Na verdade, o overtraining em si não, mas eu já entrei num overreaching não funcional. Na verdade, porque eu estava com um problema hormonal que não estava sendo identificado corretamente. E eu vou te falar que eu sou uma pessoa que, como eu me exijo demais, eu sou uma pessoa que tem algumas lesões. Primeiro que eu sou daquela época, lá de antigamente, né? Por exemplo, eu comecei federada em vôlei quando eu tinha 13 anos de idade. Então, isso daí, né, já tem muito tempo. Mais de 30 anos. Deixa e não quieto. existia. Não existia esse conhecimento, né? Essa coisa de que você tem que ter uma preparação física adequada, específica, você fazer fortalecimento muscular, você fazer uma liberação miofascial. Então, não existia isso. Então, já no vôlei, foram 4 anos jogando vôlei. Eu tive 2 bursites no ombro, e eu fiz 2 torções no pé graves que, depois de anos, eu comecei com uma instabilidade articular no tornozelo que eu operei tem 5 anos. Precisei operar porque eu não tinha mais, eu acabei rompendo o ligamento depois de muito tempo a ter ele luxado. Mas eu acho que a minha maior consciência... Eu sempre gostei de treinar, eu sempre gostei de estar bem treinada e bem preparada para o esporte que eu ia fazer. Então, mesmo no montanhismo, o trekking, eu acho que é uma atividade que as pessoas menosprezam muito. Porque falar, é só caminhar. É só caminhar. Não, não é só caminhar. É caminhar por muitas horas, num terreno irregular,
muitas vezes com descidas muito íngremes. Dependendo da travessia que você vai fazer, você vai ter muito peso nas costas. Então, você tem que ter o peso adequado àquilo que você consegue carregar. Então, não é bem assim. E eu vejo muita gente falando, rompi o ligamento, eu tô com uma dor aqui, uma dor ali, né? Muita dor no joelho, principalmente, muita lombalgia. E aí eu falo, tem que fortalecer. Não, mas isso daí, não, aqui eu não sinto dor, aqui não. Mas às vezes você pode não ter lesionado e não pode ser a causa única aquela atividade, mas o somatório vamos dizer assim, de ações mal feitas podem acabar levando a uma ruptura do ligamento. E aí, não, mas eu rompi o ligamento descendo a calçada. Não, mas o ligamento, se ele estiver forte, se ele estiver bem, ele não vai romper descendo a calçada. Isso provavelmente, depois de muito desgaste, uma postura ruim de caminhada, né, uma postura ruim para descer, não saber usar bem o seu bastão, carga inadequada, mochila mal arrumada, tudo isso vai ali incidindo em cima daquele joelho. E aí aquele ligamento vai ficando fragilizado. E aí, então, descendo a calçada, você rompe, né? Porque o ligamento saudável não rompe assim. Então, as pessoas não param para pensar nisso. Então, assim, eu sempre tive um bom preparo, mas eu acho que a corrida que eu faço há 2 anos, ela tem me exigido uma atenção maior em relação a tudo aquilo que eu não tratei durante anos e uma atenção maior na postura, vamos dizer assim, dar mais valor à minha fisioterapeuta, que sem ela vai acumulando e daqui a pouco eu tenho dores que eu começo a compensar e daqui a pouco dói quadril, dói joelho. Aí você vê que como é fundamental o papel dela ali para me deixar equilibrada, balanceada, fazer uma boa liberação, estabilizar meu quadril. Então, eu acho que quanto mais te demanda nesse sentido, você mais presta atenção nas coisas que você realmente precisa. Só que você não precisa lesionar para depois perceber, né? Por isso que eu falo que hoje em dia eu falo para meus pacientes assim, sigam caminhos diferentes. Hoje em dia a gente tem informação, a gente tem como ter boa informação, a gente tem bons profissionais que são especializados em várias áreas esportivas. Então procure que vai poder te orientar melhor como você pode evitar lesões. E não depois você chegar lá aos 50 anos com prótese no joelho, prótese no quadril, hérnia de disco, um monte de lesões que cada vez vão te limitando mais porque você não soube olhar os sinais vermelhos que o seu corpo deu, várias vezes com sinais amarelos, durante toda a sua prática esportiva. Eu acho interessante a gente também falar do descanso. Eu tenho uma vivência a mais curto prazo do montanhismo. Eu comecei há 2 anos, mas foram 2 anos intensos. Eu sou uma pessoa que mergulha de cabeça nas coisas que eu amo. Mas no início eu ia muito assim, tudo bem, fulano falou tal coisa, eu confio em fulano. Tô aprendendo a escalar com Cicrano. Cicrano é amigo de Beltrano. Beltrano falou que essa bota aqui é boa, que esse bastão aqui é bom. E eu tava me esquecendo que existia uma fisioterapeuta por trás da Letícia montanhista, sabe? Eu sempre que cargas d'água eu não conectei um assunto com o outro. E até que eu vi o Instagram da Gabriela Salib, eu falei assim, olha, tem uma fisioterapeuta para montanhista, eu vou começar a ver. Aí tudo bem, nisso, montanha, sábado 20 km, domingo mais 20, escala, desce, aquela doideira, mochila pesada nas costas, vamos fazer reforma, vamos conquistar a via, não sei o quê. E aí eu comecei a sentir, foi voltando do Garrafão, que não é uma travessia, mas é uma trilha considerável, um rolezinho bem longo aqui no Parnaso de Teresópolis, descendo com peso e tudo mais, e eu queria descer rápido para não pegar escuro à noite. Como eu tenho baixa visão, eu evito muito andar à noite, porque aí eu viro uma anta cega, ando a 1 por hora, porque minha visão vai a 0 praticamente. Então eu tava correndo assim com a mochila pesada, dando aqueles passos brutos, né, pra pegar velocidade e correr contra o sol. E aí eu comecei a sentir o joelho. Eu falei assim, não, tudo bem, é só daqui e tal, vai passar, porque eu tô músculo cansado, tá rígido, vai passar.
E depois disso, todas as trilhas eu passei a sentir dor. E aí eu parei e falei assim, eu esqueci da principal coisa. Não era falta de força, não era falta de fortalecimento, não era falta de mobilização e liberação. Porque isso tudo eu fazia em mim mesma. Era falta de uma coisinha preciosa chamada descanso. Saber descansar e intervalar as atividades é muito precioso. Porque quando você faz uma atividade muito intensa, você precisa de recuperação mais longa. Não dá para fazer 20 quilômetros no sábado e 30 no domingo. Você tem que diminuir. Não dá para ir escalar a agulha do diabo no sábado, no domingo, dedo de Deus, e na segunda fazer cabeça de peixe. Não vai dar certo. Até vai dar se você fizer uma progressão de treinos para isso. Sim. E aí eu acho que no montanhismo tem isso que, assim, além por como a gente menospreza a atividade, né? A gente acha que, não, mas eu vou caminhar. Eu caminhei, mas eu caminhei 8 horas. Não interessa, você tá subindo, você tá descendo, justamente. Você tá forçando. E eu acho que aquela coisa é tão empolgante que a gente quer fazer tudo em pouco tempo. A gente quer fazer todas as montanhas. Então, e a gente quer pular etapas. Então, se você está começando agora, você começa fazendo uma trilha mais curta, depois uma trilha média, depois uma trilha longa, depois você faz uma travessia de 2 dias, depois você faz uma travessia de 3 dias. Quando você estiver fazendo uma travessia de 7, 10 dias tranquila, né, você pode fazer o dedo de Deus num dia, cabeça do peixe no outro e o garrafão no outro. E não tem problema, mas você tem que escalonar, você tem que ir preparando o seu corpo para aquilo, para ele fazendo adaptações que tornem aquilo ok para você. E óbvio, entre uma e outra, ter um bom descanso, pelo menos no mínimo uma boa noite de sono. Porque eu não aguento que as pessoas querem fazer uma travessia, aí emendar um monte de coisa, dormir 4 horas por noite, aí realmente, aí chega magro, perdeu massa muscular, isso quando não se lesiona, então fala, me machuquei no último dia. Claro, tá com o músculo esgotado, não comeu direito, não dormiu direito, desidratado. Então a gente tem que começar a prestar atenção nisso e fazer uma progressão, vamos dizer assim, progressão, né? Já falo o nome, eu não preciso nem dizer. É progressão. Até a alta montanha a gente também vê muito isso. A pessoa faz uma alta montanha, ela apaixona, ela faz uma montanha ali de 5.000, tranquila, ela apaixona, ela quer fazer o Aconcagua. Ela quer no ano que vem ir para Everest. Aí eu falo assim, oi? Eu falei, gente, não pode, tipo, indo aos pouquinhos, né? Tipo, se preparando, entendendo, né? Porque uma montanha, você às vezes não entendeu como o seu corpo, né, na atitude, você ainda não conseguiu traçar estratégias nutricionais que combinem totalmente com você, ver o que dá certo, que der, vai, acabou. Então, eu acho que é mais isso que a pessoa tem que colocar na cabeça, né? Que é justamente, a gente fica naquela sede, cara, é muito maneiro, aí tem trilha sábado, trilha domingo, todo fim de semana, aí trabalha a semana inteira, aí falta musculação, aí não faz o preparo, não faz uma liberação, não faz nada. No domingo, sábado e domingo tá de novo, eita, e vai. E a gente esquece que a gente entra na empolgação do momento, né? E aí só na hora que alguma coisa te dá um freio, uma dor, uma lesão, um tombo, é que você para e fala, opa, eu acho que tem alguma coisa errada. Mas tem gente que nem assim, né? Não, tem muito sem vergonha também nessa vida, inclusive meus sem vergonhas todos estão na montanha, estão me abandonando. Porque é temporada, a maioria dos meus pacientes da montanha são guias, então entra naquele frisson de eu tenho que fazer todo o dinheiro do ano. E é claro que eu entendo isso. Mas também é necessário, principalmente quando a sua fonte de renda é a montanha, você cuidar da sua fonte de renda. Porque se tiver uma entorse, acabou a temporada. 15 dias de bota, mais um mês no mínimo, se fizer uma fisioterapia muito intensa para você poder voltar, dependendo do nível da entorse. E aí, como é que volta? Volta mais lento, volta suportando menos carga, volta sentindo dor durante os movimentos, se for para escalada, ou se for, enfim, para a própria trilha. Dependendo da trilha, a gente tem trilhas bem exigentes e técnicas, né? Não é só a escalada que é técnica. Existe técnica na trilha também.
Então, focar, né, tirar o desespero de que eu tenho que fazer tudo na temporada. Calma, existirão outras temporadas e colocar montanhas e objetivos condizentes com o seu preparo físico do momento e também condizentes com o investimento que você pode fazer. Eu não posso ir na Fernanda e na Letícia no mesmo mês. Eu tenho que escolher qual delas eu vou. Então, vou fazer a primeira consulta com a Fernanda, ela vai me ajudar a traçar ali um plano, depois eu vou na Letícia, e aí eu vou acompanhando e criando estratégias. Mas para isso, eu tenho que acalmar o coração quanto às montanhas e botar metas que também sejam condizentes com as suas possibilidades financeiras, de tempo, enfim. Que foi o meu erro de esquecer que eu era fisioterapeuta, esquecer o que eu aprendi na faculdade e entrar só com a paixão, né? Não, mas eu acho que primeiro a gente entra ali para fazer, né, a nossa atividade. A gente não quer lembrar, tipo assim, naquele momento você é a Letícia montanhista, você não é a Letícia fisioterapeuta. Mas depois, com o tempo, a gente vai conseguindo linkar os dois. Eu nunca consegui desligar uma da outra, porque no momento que as pessoas sabem que você é médico, você está no meio de uma expedição, de uma trilha, todo mundo já, a gente tem a médica. Aí eu falava, quando eu comecei, na verdade eu comecei a fazer o monteísmo no meio da faculdade. E aí, assim que eu me formei, as pessoas já vinham com essa demanda que, né, não, tem a Fernanda, tá tudo resolvido. Eu já comecei logo a fazer cursos de primeiros socorros em áreas remotas, aprender sobre o assunto, estudar, porque é muito diferente da medicina hospitalar. E as pessoas acham que você tem que saber. E hoje em dia, qualquer aula que eu dou, eu falo para as pessoas, olha, não é porque tem um médico dentro de uma expedição, dentro do meio de uma trilha, que ele vai saber exatamente o que tem que fazer, porque as condutas são diferentes. Eu sou certificada em medicina de áreas remotas e as condutas são muito diferentes. A gente é treinado para agir dentro de um ambiente hospitalar com equipamento próprio para aquilo. Então, se o coitado do médico, tadinho, tá lá porque foi tirar férias, foi fazer uma trilha, e ele nunca nem ouviu falar que existia medicina de áreas remotas, porque muito médico nem sabe, e aí acontece alguma coisa e ele não sabe tomar a atitude, fica todo mundo, como assim? Que médico é esse? Mas nunca me deixaram largar o papel de médico na montanha. Então, eu tive que... Mas, mesmo assim, quando eu tô... eu praticando, quando eu tô, vamos dizer assim, tipo, eu tô com algum amigo, eu tô fazendo, eu sei a conduta se alguém se machucar, mas até lá eu quero focar e fazer o meu. Eu quero poder fazer a minha escalada, a minha montanha, e não ficar de babá dos outros. Mas acontece isso mesmo, e a gente aprende errando, né? Eu sou um mar de lesões. Quem sou eu para falar? Não posso falar nada disso. Não, faz parte. Foi através disso até que eu comecei a estudar muito sobre a parte desportiva, fui em congresso e tudo mais, e aí mudou minha cabeça, me deu um freio do tipo, calma, não dá pra ser só Letícia montanhista. Lembra que existe uma vida pregressa a isso, que você tem conhecimento pra ajudar você e os coleguinhas ao redor. Mas por falar nisso, né, a gente tá falando aqui medicina, fisioterapia, não, porque sabemos qual que é o papel de cada uma. Mas fala um pouquinho como é que é o seu trabalho dentro da medicina desportiva para a área do monteísmo. Você falou também de alta montanha, trazer essa realidade um pouquinho aqui pra gente. Então, normalmente os pacientes de monteísmo que me procuram, né, o pessoal da escalada é mais performance e eu também tenho muitas mulheres que estão entrando no climatério, menopausa, e elas querem continuar a manter performance no seu esporte e essa revolução, né, mais uma na vida da mulher, ela causa realmente danos, às vezes, na performance dela e que a gente precisa contornar de algumas formas. Atletas que querem melhorar sua performance, querem fazer trilhas maiores, mais desafiadoras, ou mesmo escalar alta montanha. Então, eu faço toda a programação de preparação, equilíbrio, né, fisiológico dele, para ele estar no melhor estado clínico dele, para a gente poder trabalhar em cima da performance dele, ele melhorar a condição cardiorrespiratória dele, força muscular, reabilitação de lesão. Às vezes vem uns que
tipo, já se machucaram, tem uma lesão às vezes aguda, outras crônicas, e ele quer se reabilitar daquela lesão para continuar praticando a atividade dele. E alta montanha, além da preparação toda, eu faço toda a estratégia, né, de aclimatação e orientações para ele poder atingir o objetivo dele, se a montanha permitir. Então, o pessoal de corrida de montanha é mais performance, o pessoal da corrida, ele é mais disciplinado. Eu acho que como a corrida ela te exige uma demanda física sempre num limiar muito alto, então você realmente precisa estar muito bem para você conseguir fazer. Por exemplo, se você vai fazer uma corrida de montanha, a pessoa pode não ser, falar assim, mas ela corre devagar. Não, ela corre devagar por 5 horas. E correr. Quem sabe que tá andando e passa a correr, você pode trotar. Vai trotar 5 horas, subindo e descendo montanha. Então é uma demanda física bem alta, então são pacientes normalmente que já vêm numa condição clínica boa, ou não só quando eles não estão num overreaching não funcional, que é muito comum para o corredor e o nadador. Tem muito overreaching não funcional. E aí a gente trabalha principalmente performance deles, né? Depois de equilibrar e melhorar essa questão de treino e descanso, realmente dar performance. Então é mais, na verdade, a medicina do esporte ela é muito abrangente, né? Ela é um clínico que ela usa o esporte como centro, tanto como o objetivo do paciente, como forma de tratamento para várias coisas. Então, reabilitação cardíaca, emagrecimento, ganho de massa muscular para quem é sarcopênico, de sarcopenia, quem tem baixa massa muscular ou mesmo problemas ósseos. Então, o centro de tudo está o exercício. E isso é lindo, né? Porque o exercício é mais do que um remédio, tanto para a cabeça quanto para o corpo. Eu falo sempre que o movimento é vida e que não dá pra gente ficar parado, né? Somos suspeitas para falar da montanha, lógico que a gente vai vender o nosso peixe, mas o esporte no geral, seja ele qual for, ele tem esse poder de cura. E para você gostaria, você sentiria a vontade de falar o que o esporte te curou ou te fez desenvolver mais autoconhecimento e assim poder pessoal? Eu acho que o esporte, ele me curou, me cura e ainda vai me curar de muita coisa. Eu acho que o meio médico é um meio muito doente, né? Nós somos médicos, mas a maioria dos médicos, principalmente na área que eu trabalho, a minha primeira especialidade, e que eu ainda trabalho, que eu sou anestesista, então a gente trabalha ambiente de centro cirúrgico, hospital, muita doença, e a maioria dos meus colegas e das pessoas que eu conheço são pessoas de muito pouca saúde, comparado para a idade deles, hipertensos, diabéticos, todos assim, minha faixa etária, eu vou fazer 45 anos, sobrepeso, depressão, ansiedade, crise de pânico. Então, eu penso que, mediante vários problemas que eu já passei na minha vida, problemas graves ou não, e nesse ambiente doentio que eu trabalho, eu sempre me mantive sã e saudável, e eu agradeço isso, eu dou todo o crédito ao esporte. O esporte, ele não só mantém minha saúde física, minha disposição para poder fazer as coisas, como minha saúde mental. Então, e hoje em dia já né, comprovado que realmente o esporte ele é coadjuvante de tratamento e muitas vezes tratamento para doenças psiquiátricas, incluindo, principalmente no topo da lista, a depressão. Então, pessoas que praticam esportes de alta demanda, elas têm muito menos incidência de depressão, e pessoas que têm doenças psiquiátricas, incluindo a depressão, né, principalmente, que começam a praticar um esporte, elas reduzem a quantidade de remédios e muitas vezes até largam os remédios, dependência química, tudo isso é coadjuvante, às vezes até tratamento mesmo para... o esporte ele é utilizado para isso, principalmente a corrida, né? Porque ela tem uma liberação de neurotransmissores muito grande. E esporte na natureza também.
Então eu posso te falar que eu passei incólume aí nesses últimos 23 anos praticando, exercendo a minha profissão. Eu acho que mantendo a saúde em dia, graças ao esporte que sempre fez parte da minha vida. E o esporte também, ele colabora para uma boa noite de sono. Ele melhora a qualidade do sono. Então eu sempre fui uma pessoa que, mesmo dando plantão e tudo, mas eu sempre consegui ter uma boa qualidade de sono, e isso é muito importante. E, inclusive, eu falo que o esporte me salvou, lembrei aqui, em fevereiro desse ano, eu tive um choque anafilático por uma picada de inseto, uma picada de uma vespa, eu correndo na rua, tá? Aqui no Rio, e eu estava correndo com alguns amigos, eles pararam um carro no meio da rua, porque em 2 minutos eu estava apagada, convulsionando no chão. Eu cheguei no hospital em parada cardíaca e na semana seguinte eu estava correndo de volta, sem nenhuma sequela. E eu não acho só que é coisa de Deus, eu acho que a minha condição física favorável, um coração forte, bem modelado, uma boa capacidade física me permitiu ficar 15 minutos convulsionando, fazer uma parada cardíaca e não ter nenhuma sequela. Então eu agradeço ao esporte todos os dias, e eu acho que inclusive foi ele um dos responsáveis por eu estar aqui bem, depois. Deus faz o milagre, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Exatamente. Fica difícil Deus operar o milagre no coração cheio de veia entupida, aí é difícil. Exatamente. Não tem nem como trabalhar ali no milagre. Eu, pra mim, vejo muito a questão emocional. Uma época eu acompanhei algumas guiadas profissionais de colegas e tal, assim, sempre fui muito amiga, mas ia junto. E aí eu sempre ouvi muito essa questão terapêutica também, né, do esporte e tudo mais. E eu até brinco que parece que quando a gente entra numa trilha, principalmente eu falo, se as árvores da trilha, da Pedra do Sino falassem, misericórdia! Porque a gente entra naquele portal verde, a gente se sente livre para poder falar, para poder rir, para poder chorar, para poder desligar. Porque o que acontecer na cidade vai ficar na cidade. Você tá a 10 quilômetros, você não vai chegar de uma hora para outra. Então o que acontecer, aconteceu. E reeduca a gente a viver o presente, que é uma coisa que a gente está esquecendo com a internet, com essas cobranças de performance dentro do trabalho, e um fala que tá certo você ser de tal forma, o outro fala que tá errado, que isso é ser narcisista, que isso é ser 1001 rótulos, que nem correspondem com nenhuma clínica, né, de fato. Da mesma forma que você jogar no Google assim, tô com dor no joelho, câncer com certeza vai estar na lista. Então, assim, você acaba tendo acesso à informação, sim, mas há muita informação. E a montanha acaba te ensinando a focar e entender os processos, entender que não é de uma hora para outra, lembrar que existe o meio do caminho e não só a portaria e o topo da montanha. E eu acho que isso tudo vai ajudando a gente a desenvolver um olhar para as possibilidades. Eu gostaria que todo mundo aprendesse. Eu acho que tem gente que não aprende dessa forma, mas eu acho que uma hora a montanha ensina. Eu acho que se a pessoa continuar, uma hora a montanha ensina. Eu acho que você falou agora nem da coisa emocional, mas ainda da questão do tratamento e tudo. Eu vejo muito paciente chegando para mim, tipo, eu tô com uma lesão no joelho e o médico mandou eu ficar 6 meses sem subir montanha. Ou 6 meses sem fazer atividade física. Aí eu sempre falo, não, com certeza, você com 6 meses parado, vai parar de doer o joelho, mas vai começar a doer as costas, vai vir a depressão, vai ficar
vai engordar, sua vida vai virar um lixo em 6 meses, mas o joelho vai parar de doer. Mas aí na hora que você voltar a andar, vai doer mais ainda, porque você vai estar mais pesado, você vai compensar a dor nas costas. Então eu falo que o olhar do médico, da pessoa que lida, né, com o atleta, a gente muda muito o olhar dessa questão da recuperação da pessoa, da reabilitação e da reabilitação emocional também. E eu acho que nem todo mundo aprende, vê logo essa coisa linda aí que você falou das possibilidades, do caminho, do meio termo, mas eu acredito que uma hora a montanha ensina, né? E ensina muita coisa, por mais que a gente às vezes nem assuma que aprendeu. Mas a gente mas eu acho às vezes que nem precisa assumir, não. Se aprender e modificar o comportamento, tá tudo certo. Os amiguinhos ao redor vão perceber. Assim como quando, né, a gente falando assim da questão das lesões, né, se levantou aí esse aprendizado, né? Como físio, eu aprendi a ver adaptação em tudo. Então, eu quase morro quando eu recebo, eu falo, ai, que vontade de esganar! Quando eu recebo um laudo, assim, falando que a pessoa não pode realizar agachamento. Eu falo assim, vai fazer xixi em pé agora. Cocô em pé. Não senta, mas não faz, não pode agachar. Não pega mais o negócio no chão, nada pode mais cair no chão. Aí eu fico assim, que ódio! E aí, porque não é o movimento que gera o problema, é a falta do movimento orientado, o movimento adequado ou o movimento adaptado. Às vezes tudo bem, o vaso tá muito baixo e vai doer o joelho, ou então vai doer a coluna de ficar sentado numa cadeira de bar trabalhando o dia inteiro, porque tem dessas. Eu tô de home office. Outro dia um amigo meu que tá viajando, ele tá sendo nômade digital. Aí ele me mandou uma foto assim, num lugar lindo, uma praia maravilhosa. Eu falei assim, nossa, que lindo esse lugar. Mas como é que tá sua coluna, amigo? Aí ele tava sentado num banco de madeira assim, curvado sobre a mesa. Eu falei assim, pelo amor de Deus. Você daqui a pouco vai deixar de ser nômade digital porque você vai ter que tratar da tua coluna. Então é o eterno equilíbrio e adaptação para não deixar de viver, mas viver com mais qualidade. A gente vive muito hoje, e a gente não quer ver vamos dizer assim, lá na frente, né? Uma coisa que eu falo para todo mundo, que cada vez que eu boto isso mais na minha cabeça, e que vem vindo nessa coisa de longevidade saudável e tudo, e gente, isso é uma realidade, a gente tem que parar de pensar que envelhecer é igual adoecer. Na verdade, eu falo que a gente adoece mais quando a gente fica mais velho, porque a gente vai pagando as contas que a gente deixou pendurado quando a gente era mais jovem. Quanto menos conta a gente deixar pendurado, menos a gente vai pagar lá na frente. Então não existe isso, você pode envelhecer saudável, você pode agachar até os 80, 90 anos, você pode subir montanha até os 90 anos, e isso é possível contanto que você faça prevenção. Não deixe muita conta para pagar. Então a gente fica, lesionou o joelho, deixa para lá, eu lido bem com a dor. E tá com a coluna ruim, vou continuar carregando peso sem ver isso, porque tá tudo bem. Aí come mal. Chega, eu falo, o montanhista ele não é muito saudável, não. Eu tava falando até da questão do corredor, o montanhista não é muito saudável, não. Ele começa a escalar a parede já pensando no bar que vai parar para comer a coxinha com a cerveja na volta. Eu falo que, nossa, quando eu comecei a fazer montanhismo, eu falei, agora minha vida vai ser saudável. Foi a minha época mais não saudável da minha vida. O corredor, ele é saudável, porque se ele fugir, se ele engordar, se ele beber, no dia seguinte ele não corre. Então, ele é um pouquinho mais saudável, quer dizer, bem saudável até. Ele é bem saudável. Mas o montanhista, não. E aí depois vai ficando mais velha, é prótese no joelho, tá gordo, infartou, não consegue mais subir porque não tem mais condição cardiorrespiratória e tal. Aí você fala, poxa, peraí, mas isso aí você tá só pagando uma conta daquilo que tava todo mundo vendo há 20, 30 anos e que você falou que tava tudo bem.
tá tudo bem, porque o nosso corpo, ele o tempo todo tá trabalhando para manter o equilíbrio. Mas isso não significa que ele não tá, que ele tá bem com isso. Ele tá ali tentando, ele tá, igual a gente, trabalhando em dobro, mas tá mantendo ali, tá pagando as contas. Aí tem uma hora que pira, exatamente o nosso corpo é assim. Ele tá trabalhando em dobro para manter o equilíbrio, trabalhando em dobro. Tem uma hora que ele fala, sabe de uma coisa, vou jogar a toalha, agora você que se ferre. Aí começa a dar tudo ruim, tudo errado, aí ali, a partir dos 50, 60 anos, aí todo mundo, mas o cara já tá velho, a mulher já tá mais velha. Não, gente, a gente pode viver até os 90 anos, até o dia que Deus predeterminar aí, se for menos ou se for mais, mas com qualidade de vida. A gente tem que pensar nisso. Então, você ter um mínimo de cuidado com você mesmo, um mínimo de autocuidado, de você se ver, se conhecer, se entender e ver o que está errado e tentar pelo menos melhorar um pouquinho, que seja, né? Porque isso é responsabilidade nossa. E isso, às vezes, o paciente chega para mim no consultório e ele quer que eu resolva o problema dele. E ele quer que eu dê a mágica, a pílula mágica, porque eu falo, não, você tem que ir para o fisioterapeuta, você tem que acompanhar com o nutricionista. Se você não está conseguindo manter a sua dieta legal, não tem problema, você tem que ir para uma nutricionista. Ou então você tem que realmente praticar atividade física 3 vezes por semana. Se você quer subir a montanha no fim de semana com 30 quilos nas costas, você tem que fazer um reforço muscular de 2 a 3 vezes por semana, com exercícios específicos para isso. E aí a pessoa menospreza, aí fala, poxa, eu fui na trilha e, voltei todo cheio de dor, minha coluna tá destruída, tô há 2 semanas parado. E como é que anda a musculação? Não consegui encaixar, cara, detesto. E como é que tá o nutricionista? Você procurou? Porque você engordou. Não, cara, não sou de fazer dieta. Aí a pessoa vai e você fala assim, olha, querido, então não existe pílula mágica. Então você tem que... Você falou do falso saudável e é uma coisa que eu realmente vejo, assim, que eu consegui fazer o caminho contrário. Eu consegui sair de bebida, de noitada, de comer muita porcaria para comer mais saudável e praticamente não beber, porque pra mim faz muito mal. Eu, por mais que esteja nova, eu tenho ressaca de 80 anos. Então, assim... Não combina, o meu corpo não adequa. Eu falo que o meu corpo, ele me obriga a ser saudável. Porque ele fala, você tá achando o quê, meu anjo? Você bebeu ontem, você tá querendo hoje subir montanha? Não vai não, você vai ficar em casa se sentindo mal, olhando pro céu azul pra você levar vergonha na cara. Mas é fato, eu tenho muitos colegas que é assim, do tipo, volta da trilha, falar de comida, McDonald's, pizza... Tudo que é rápido, extremamente gorduroso e que não vai agregar valor nutricional nenhum, nem para recuperação muscular. E fora os lanchinhos de trilha horrorosos que a gente faz. E fala, gente, porque agora que eu tô conseguindo ajustar, então a questão do processo de você se conhecer e começar a ver o que funciona ou não. E eu já tive episódio de hipoglicemia sinistro descendo de escalada por conta disso. Então, assim, você às vezes vai passar por uns perrengues para poder entender que o teu corpo funciona da maneira diferente do amiguinho. E é por isso que, para não passar por esses perrengues, que é bom ter o profissional do lado, né? E às vezes até com um profissional, situações como essa podem acontecer. Porque se a gente está falando de escaladas muito longas, com aproximações muito longas... você acaba botando o teu corpo num estresse que às vezes antes você nem tinha conhecimento para aquilo, né? Então você não tinha um norte de como funcionava para poder também ajudar ao profissional a equalizar ali todas as demandas, né? Cada indivíduo é único de fato. Mas, assim, para concluir a linha do raciocínio que você falou, também comecei a rir aqui e controlei para não atrapalhar o áudio. De falar que a gente às vezes realmente parece que é um falso saudável, né? Ai, faz muito exercício físico, finalizou. Tá bom, eu subi, andei 40 quilômetros só no sábado. Não, é um processo, é uma reserva de saúde. Todo dia a gente bota ali uma moedinha na poupança de questões saudáveis para poder lá na frente pagar as contas que a gente deixou de pendência, porque ninguém aqui é perfeito. Todo mundo tem ali o seu pecado, né? E aí
vai pegar no final da vida, você tem as contas para pagar, você tem ali a sua reserva de saúde e vai equilibrar as pontas, porque naturalmente o nosso corpo está degenerando, né? É o natural. Envelhecer não é que ele seja ruim, ele só está sendo mal administrado. E não, você falou uma coisa legal também, esse negócio de nutrição, né, de estratégia, e a gente não para pensar nisso. Eu vou te falar que eu também não parava para pensar até pouco tempo atrás em alguns detalhes. Primeiro que estratégia nutricional ele é muito individual, porque nem tudo que funciona para mim funciona para você. Às vezes tem gente que tem muita fome durante a trilha, tem gente que não tem fome, então você tem que trabalhar com coisas diferentes, porque a pessoa que não tem fome, você tem que adequar aquilo que ela vai aceitar. E eu, por exemplo, eu tinha uma coisa que eu andava, cara, eu fazia trilha o dia inteiro e eu não comia nada. Eu não sentia fome, eu não quero comer, e ponto. E eu não preciso, olha aqui, ó, eu ando na frente de todo mundo, eu tenho, tipo, não fico pra trás, não fico cansada, não passo mal, dane-se, é assim que eu sou. E aí, com isso, eu realmente tinha dificuldade de ganhar mais massa muscular. E o meu joelho, a minha condropatia patelar, teve uma hora que ela chegou num nível que o ortopedista falou: Fernanda, ou você realmente começa a fazer alguma coisa em relação a isso, ou daqui a 10 anos você tá com uma prótese no joelho. Isso foi há 15 anos atrás. E aí eu falei, caraca, mas como assim? Mas eu também, eu faço meu reforço, eu faço as minhas coisas, eu treino, e eu faço com facilidade. E aí depois, com o tempo, eu fui entendendo que o fato de eu não comer, o meu corpo comia, era a minha massa muscular. Então eu não conseguia realmente ganhar massa, fazer um reforço muscular que fosse realmente efetivo para evitar a minha lesão no joelho, que é a condropatia patelar, a gente não escolhe, mas a evolução dela, sim. E aí eu comecei a perceber que quando eu comia, quando eu estava nas fases que eu estava comendo melhor, que eu parava na trilha, ou que eu pelo menos levava coisas para manter um aporte mínimo de calorias na trilha, eu conseguia ganhar mais massa muscular e meu joelho doía menos. É óbvio, claro, a gente não para pensar nisso. E hoje em dia, para mim, que estudo isso todos os dias, eu falo, meu Deus, como que isso não passou na minha cabeça? Mas é isso, a gente fala, não quero, mas não é. Se você vai no profissional e ele tá te falando que você precisa comer, que você precisa ter uma ingestão mínima, é porque ele sabe o que ele tá falando, não é porque ele quer te deixar gorda. A mulher já começa logo, né? Não, mas eu vou ganhar massa muscular, eu vou ficar gorda. Não, você não vai ficar gorda, meu irmão, você vai ficar saudável. Sempre falo isso, existe um mínimo pra ficar saudável. Aí, outro dia eu escutei de uma paciente, eu sou magra, mas eu não sou forte. Aí ela falou assim, mas eu não quero ficar forte com você, não. Aí eu falei pra ela assim, olha, eu tô lisonjeada de você me achar forte, tá? Tô me achando aqui, de você ter falado isso pra mim. Mas deixa eu te contar, o que eu tô pedindo pra você ganhar de massa muscular é só pra você conseguir ir ao banheiro sozinha quando você ficar mais velha e não botar corrimão na sua casa inteira. Eu falei, eu não tô te pedindo pra ficar forte, eu tô falando pra você ficar saudável. Funcional, exatamente. Na hora eu falei saudável, mas era a palavra que eu queria falar, funcional. Eu falei, autonomia, você virar uma velha com autonomia, conseguir fazer suas coisas sozinha, na rua sozinha, ou você quer ficar de andadora. Aí ela ficou me olhando assim com a cara, assim. Eu falei, gente, é aquela coisa, né, para as pessoas é 8 ou 80, e a mulher, ela tem muita neura disso, é assim que ela é cobrada pela sociedade, né, que ela tem que estar magra, que ela tem que estar leve. Eu sou um peso de chumbo, mas eu sempre fui, então eu já abandonei a questão da balança há muito tempo. Mas a mulher, ela tem essa questão, né? Ela fica muito neurada. E eu, que já não tenho problema com peso, quando eu comecei a correr, e o meu nutricionista virou pra mim e falou assim, você tem que aumentar a sua carga de carboidrato. Eu falei, nem morta, eu vou ficar gorda. Aí ele falou assim, não, se você não comer, ele falou assim, você vai ter um troço, você vai perder massa muscular, você vai se lesionar. Eu falei assim, Aí eu falei, cara, eu preciso pensar. Eu falei, isso vai pirar minha cabeça. Fazendo low carb há um tempão. E aí ele falou, Fernanda, você não vai aguentar. E eu vou te falar que eu demorei um tempo. Eu fui aumentando o carboidrato, mas eu demorei um tempo para entender que
Eu tenho que cair de boca no carboidrato para corrida. Ano passado eu também fui no nutricionista, só que pra mim o sentimento foi de paz, porque eu tive uma amiga que ela martelou na época que eu tava um pouquinho acima do peso, e aí ela martelou tanto na minha cabeça, o jejum intermitente, não pode comer açúcar, e esse pânico nutricional que a gente tem hoje em dia, que eu ainda tinha isso muito agarrado em mim, por mais que eu soubesse que não era bem assim, tava ali, né, na pele. Aí eu fui, quando ele virou pra mim e falou assim, Letícia, não tem condição, você tá perdendo massa muscular, igual água. Então assim, não tem condição, você tem que comer de manhã, você tem que comer um chocolate na trilha, você tem que levar um pão. Come, mulher. Aí eu, ai, obrigada, taurina, né, que sou, ai, obrigada, era tudo que eu queria. Não, então olha só, ainda vou falar o melhor aqui de informação. Quando a gente começa a ter muita massa muscular, a gente começa a realmente fazer atividades dentro da zona de treino, tá? Porque as pessoas fazem as atividades com aquela frequência cardíaca lá embaixo, que o seu corpo não entende como treino, ele entende como movimento, mas ele não entende como treino. Então, uma pessoa treinada, uma pessoa que treina dentro das faixas realmente específicas para ela de treinamento, e ela começa a ter um metabolismo onde, durante a atividade física que ela faz, ela gasta carboidrato, muito carboidrato, e durante o repouso dela, ela gasta gordura. Então, o que acontece? A gente passa mais tempo fazendo atividade física ou em repouso? Você pode ser o maior atleta do mundo, você vai passar mais tempo em repouso. Então, por que um atleta emagrece? Porque o seu metabolismo vira uma chave para aquele metabolismo que todo mundo sonha. Isso eu falo muito para os pacientes. Agora, se você se engana, né? Você vai lá, não estou falando do seu pilates, mas assim, pilates, dependendo do nível do pilates daquela pessoa preguiçosa, ela não vai alcançar uma frequência cardíaca de treino. Aí eu falo para ela, eu falo assim, olha, você acha que a sua atividade física é o pilates, você é treinada, eu faço pilates 3 vezes por semana, só faz isso. E aí você me diz que você não emagrece, eu falei, claro, porque o corpo da pessoa que não treina, ele é o inverso. Ele treina, ele gasta gordura enquanto ele está fazendo atividade física, e a gordura, ela não é tão eficiente para gerar energia, e durante o repouso, ela gasta carboidrato. Então, o seu corpo fica pedindo carboidrato o tempo inteiro, enquanto você está em repouso, para te manter. Que é o quê? Fome. É a pessoa que quer comer o tempo inteiro, quer comer doce, porque ela precisa do carboidrato para manter a energia dela enquanto ela está em repouso. Você falou essa questão do Pilates, eu morri de rir aqui também quietinha. Porque os meus alunos todos me chamam de carrasca. Porque eu tive uma malvada do Pilates. Eu tive uma malvada do Pilates. Porque como eu fiz, além das formações em Pilates, a fisioterapia após em fisiologia do exercício, eu sei que não dá para manter certas coisas do método dependendo da necessidade da pessoa. E também do físico, da disponibilidade. Então, óbvio, a gente faz adaptações, óbvio, a gente não começa estafando ninguém, não é isso. Mas eu tenho alunos que fazem Pilates há 20 anos. Então eu chego para ele e falo assim, para de falar e faz. Tô descansando, não tem descanso, meu filho, é Pilates, você não tá correndo triatlon, bora, não tem descanso. Não, e olha, Carrasca, é assim. Então eu vou te falar só pra você, eu sei que eu já fiz Pilates que me acabaram, me tiraram a alma, mas a própria musculação, ela traz adaptações cardíacas, de diminuir a frequência cardíaca, ela aumenta a massa muscular, mas ela não tem um poder de te botar, às vezes, numa zona de treinamento para você aumentar a sua taxa metabólica ao ponto de você queimar muito mais gordura em repouso. Tanto é que tem muita gente que faz musculação que é forte, mas que tem uma capa de gordura boa, é o forte. Então, o que o cara que não quer ficar forte, né, que não quer ficar fordinho, ele faz o quê? Ele tem que fazer o cardio dele. Porque o cardio, além dele equilibrar as adaptações cardiológicas do exercício, então os dois combinados, eles geram uma adaptação cardiológica muito mais benéfica, um aumentando as câmaras cardíacas e o outro aumentando a força de contração, você entra na fase do treinamento aeróbico, que é o que faz você mudar a sua chavinha do metabolismo e você começar a gastar
mais carboidrato fazendo atividade, menos e gastando gordura enquanto você está em repouso. Então, o cara que não vira a chavinha que ele precisa de um cardio, ele precisa de um metabólico para ele mudar o metabolismo dele, ele fica o fordinho. Então, também só a musculação, que você vai lá, você faz a sua série e depois descansa 1,5 minutos, se você tirar uma média depois de 1 hora de treino, você ficou às vezes ali 40% só, 50% no máximo, numa zona de treino. O resto você está descansando, recuperando para você ter força, potência para fazer o resto. Sim, porque não é o tempo do treino também só que interfere, é a intensidade do treino que vai interferir no gasto energético. E até uma discussão que normalmente acontece, porque as minhas aulas levam em torno de 45 minutos. E todo mundo está acostumado com pilates de 1 hora. Eu falo, gente, vocês não aguentam pilates de 1 hora comigo. Pilates de 1 hora comigo é pilates avançado. Ninguém aqui é pilates avançado. Não adianta. Não dá. Eu não gosto de trabalhar na intensidade baixinha, ficar com 20 minutos te alongando. Não precisa, não vai acontecer. Eu trabalho desta forma. Você fala assim, ó, quem quiser estender até 1 hora, fica se alongando os últimos 15 minutos se tiver força. Eu vou ali beber uma água, aí vocês alongam. E aí eu falo assim, não aguenta. Aí até teve com o administrador, a gente tava brincando esses dias, porque foi reclamação da pessoa. Aí eu falei assim, então tá, tu vai lá, tu vai passar pela janela e vai assistir. Passa de vez em quando, assim, como se você estivesse mexendo no jardim, porque tem um jardim lindo na frente do lado da sala. Aí eu falei, tu vai ver. Tu marca no relógio. A pessoa que tá reclamando, porque reclamou muito, eu avisei, eu expliquei, falei da fisiologia, não sei o quê, e continuou reclamando da questão do tempo. Aí tá, a gente rindo. Aí ela passou com 30 minutos, a pessoa já tava, ai, deixa eu descansar. Ai, não sei o que. Eu falei, quer 1 hora pra quê? Pra ficar olhando pra minha cara falando que quer descansar? Vai descansar em casa, meu filho! É por isso que o povo me chama de caralho, que eu tô me entregando aqui, porque no Instagram eu sou toda fofa. Mas a gente tem que ser, eu acho que faz parte, quando a gente trabalha com isso, da gente ser um pouquinho carrasca. A gente tem que, na verdade, morder e assoprar. Porque é isso. Ainda mais hoje em dia, é tanta informação de tudo que é lado, que você fala assim, eu já virei pra paciente meu e falei assim, o que você tá fazendo aqui? Você veio aqui pra me escutar ou pra dizer que fulano te falou isso, ciclano falou aquilo e Beltrano falou aquilo? Ele, não, eu falei, não, porque senão você tá gastando dinheiro à toa, né? Você tá sentando aqui na minha frente pra dizer, pra tudo que eu falo pra você, você retruca porque fulano falou isso, ciclano falou aquilo. Eu falei, cara, vai assistir vídeo de TikTok e você vai ter de graça e você não vai precisar ficar ouvindo o que eu tô te falando. Você já tá com tudo na cabeça, já sabe, já montou toda a sua estratégia. Eu falei, por que ainda não botou em prática, né? Por que não tá tendo resultado também, né? Então, assim, por que você resolveu procurar uma pessoa, né, pra você sentar na sua frente e falar coisa diferente? Né? Se tá dando certo, você tá seguindo o TikTok até hoje. Exatamente. Fê, sempre no final dos episódios eu proponho um desafio quando eu tô sozinha. E agora que eu tô com convidados, eu peço pro convidado propor um desafio pra pessoa aplicar na semana. Então, o desafio normalmente é uma tarefa simples, relativamente óbvia, mas que faz total diferença para ter no nosso caso, né, uma performance melhor no seu esporte. Qual seria, assim, não finalizando assim com uma receita fácil, mas uma dica de ouro, uma dica que você vê que fez muita diferença na sua vida, tanto pessoal quanto na sua clínica? Eu quero que essa semana todo mundo pegue, então vai ter que ser bem simples, né? Pelo menos 2 vezes essa semana, faça uma esteira por meia hora, inclinada, caminhando rápido, sem conseguir, tem que ser no nível onde você não consiga falar uma frase inteira sem bufar. 30 minutos, no mínimo, 2 vezes por semana essa semana. E eu quero... depois eles te falem como é que eles se sentiram no final da semana. E quem fizer pode marcar a gente no Instagram, o meu é @doutora Letícia Monclaro e o seu, Fê? @mnandamei.
E aí pode me marcar, eu vou ficar muito feliz. E é isso aí, porque essa é a gente entrar na zona de treino. Tem gente que fala assim, mas como é que eu vou entrar nessa zona de treino? Eu não corro? Não precisa correr. É só inclinar a esteira e andar rápido. É só parar de falar com a amiguinha na hora que anda. Não pode completar uma frase. Então, se filmar, tem que subir na esteira e falar assim, tô aqui, tô fazendo meu exercício de hoje. Porque se falar a frase, essa fulana tiver, não adianta, não tá fazendo. Fê, quero te agradecer muito pela disponibilidade de estar aqui. Amei nossa conversa. Eu que agradeço, Letícia. Eu fiquei muito feliz de ser convidada e adorei trocar várias ideias aqui com você. Se Deus quiser, a gente faz outros episódios, que acredito que tenha muito tema pra gente tratar e informação precisa ser compartilhada. Eu agradeço mais uma vez. Deixa suas redes sociais, seu contato, como é que alguém pode ser seu paciente. Bom, pode entrar em contato direto pelo Instagram, que normalmente eu passo o telefone do consultório, mas se alguém quiser entrar em contato lá diretamente com o consultório, o telefone é 21, que é aqui do Rio, 999-7707-3076. Então, se alguém quiser entrar em contato, ou pode conversar comigo pelo Instagram, tendo qualquer dúvida, qualquer coisa que eu possa solucionar, estou à disposição e ficarei feliz. Muito obrigada. Vejo vocês todos na próxima segunda-feira, às 7 horas da manhã. E assim finalizamos mais um episódio de podcast.